Está na tela. Você pode acompanhar. A palavra do Senhor diz: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Essa última parte eu queria ler com você, queridos, que nós vamos nos basear para a meditação, para a reflexão dessa noite, nessa última parte. Diga comigo: porque sem mim nada podeis fazer. Você pode tomar o teu assento. Queridos, alguns dias atrás, meditando, fazendo a leitura diária, eu me deparei com um texto, e aí anotei o texto, e nós vamos falar sobre ele nessa noite. Mas eu queria alguns textos para complementar essa reflexão que vamos ter. E aí eu falei: Deus sinaliza algo. Com o texto na mão, procurando de Deus uma conclusão, um apoio para aquele texto, Deus me fez ir a João. E aí eu quero ler um outro texto com você. Pode colocar na tela o texto de Provérbios. Diz assim a palavra do Senhor: como o crisol prova a prata e o forno o ouro, assim o homem é provado pelos louvores que recebe. Pastor, onde o senhor está querendo chegar com João 15:5? E agora Provérbios? Aonde o senhor está querendo chegar? Querido, você pode jogar 2 Crônicas, e agora nós vamos ficar nele aí. Eu estava fazendo a minha leitura diária e me deparei com a história desse rei. E há alguns dias atrás eu estava conversando com um amigo, com uma preocupação de versículos que estão na palavra de Deus e que estão virando pura e simplesmente jargões. Eu estava ministrando há uns dias atrás numa das nossas congregações e estava ministrando e falando sobre que a gente usa com tanta frequência um versículo que diz que Deus faz infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. E isso passa, de repente, a virar um jargão para a igreja. E a grande verdade é que o Senhor, ao inspirar homens pelo seu Espírito Santo para essa palavra, a preocupação dele não era formar jargões, e nem textos de efeito. A preocupação do Senhor com sua palavra era trazer uma orientação à sua igreja e mostrar para a igreja que existe um Deus vivo e poderoso que continua com a igreja e continuará sempre até o dia que a igreja for tirada da terra. E aí nós lemos João 15, onde o Senhor Jesus vem dizendo: olha, eu sou a videira, eu sou. Quem é a videira? Jesus. E nós somos o ramo. Nós precisamos estar nessa videira. E ele diz no final do versículo: olha, sem mim nada podeis fazer. E aí o que me preocupa, pode colocar 2 Crônicas, amado, é que esse jovem, ele esqueceu desse detalhe. Eu quero ler esse texto com você, e nós vamos separar alguns versículos para
para darmos mais ênfase. Uzias tinha 16 anos quando começou a reinar, e 52 anos reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe Jecolias, de Jerusalém. Não, você pode colocar para mim, nós vamos ler o texto até o 15. Me perdoa. 3, isso. Ele fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera Amazias seu pai. Propôs-se buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era sábio nas visões de Deus. Nos dias em que buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Saiu e guerreou contra os filisteus e quebrou o muro de Gate, o de Jabné e o de Asdod, e edificou cidades no território de Asdod e entre os filisteus. Deus o ajudou contra os filisteus e contra os arábios que habitavam em Gur-Baal e contra os meunitas. Os amonitas deram presentes a Uzias, cujo renome se espalhara até a entrada do Egito, porque se tinha tornado em extremo forte. Também edificou Uzias torres em Jerusalém, a porta da esquina, a porta do vale, a porta do ângulo, e as fortificou. Também edificou torres no deserto e cavou muitas cisternas, porque tinha muito gado, tanto nos vales como nas campinas, tinha lavradores e vinhateiros, nos montes e nos campos férteis, porque era amigo da agricultura. Tinha também Uzias um exército de homens destros nas armas, que saíam à guerra em tropas segundo o rol feito pelo escrivão Jeiel e Maacéias, oficial sob a direção de Ananias, um dos príncipes do rei. O número total dos cabeças das famílias, homens valentes, era de 2.600. Debaixo das suas ordens, havia um exército guerreiro de 307.500 homens, que faziam a guerra com grande poder, para ajudar o rei contra os inimigos. Preparou-lhes Uzias para todo o exército, escudos, lanças, capacetes, couraças e arcos, e até fundas para tirar pedras. E fabricou em Jerusalém máquinas de invenção de homens peritos, destinada para as torres e canto das muralhas, para tirarem flechas e grandes pedras. Divulgou-se a sua fama até muito longe, porque foi maravilhosamente ajudado, até que se tornou forte. Essa é a história que a Bíblia conta para nós de um jovem de 16 anos de idade, que perde o seu pai e passa a ser o sucessor do seu pai, rei, assume o reinado. O que me assusta é que, fazendo um link com João 15, a videira está aí. A videira continua. Uzias, ele é abençoado por essa videira. A Bíblia diz que ele tem 16 anos, começa a reinar, e Deus vai permitindo que ele comece a prosperar no seu reinado. Deus o ajuda, ele é um rei que tem muitos e muitos homens à sua disposição para guerrear, e homens bons, trabalhadores bons, e a sua fama começa a correr. E a minha preocupação, e é a base da nossa reflexão essa noite, ela está justamente aí. Provérbios vai dizer para a gente que o crisol prova a prata, assim como o forno prova o ouro, mas o homem é provado pelos louvores que recebe. Deus, na sua excelência, na sua magnitude, ele cria o homem para que o homem prospere, para que o homem seja abençoado, para que o homem seja bem-sucedido, mas precisamos tomar cuidado com o que fazemos.
O versículo de número 3, ele vai começar a trazer para a gente, você pode voltar o 3 para mim? Nós vamos pincelar rapidamente alguns versículos. O 3 vai dizer para mim que não tem idade. Não existe idade para Deus começar a atuar na minha vida. E nós temos aqui uma igreja bem eclética essa noite. Pessoas de mais idade, pessoas de meia idade, e ainda jovens, adolescentes, que também estão entre nós. A Bíblia vai relatar para mim que Uzias começou a reinar e começou a ser poderoso naquele reinado com 16 anos de idade. Então, para Deus, não tem essa coisa de idade. E a história da palavra vai nos relatar vários exemplos. Vários exemplos. O 4 vai mostrar para nós que Uzias, ele está prestando atenção no que o seu pai fazia. Porque a Bíblia vai dizer que ele fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera seu pai. Então, para nós que somos pais, vai aí um alerta. Que exemplo temos dado aos nossos filhos? Acabamos agora um mês de família, né? E mais do que isso, eu tive uma experiência e fico muito à vontade para ministrar essa noite, porque eu tive uma experiência, e para mim muito dura, muito difícil, na minha família, no meu lar, na minha casa, há alguns dias atrás, onde foi cometida uma falha, um erro, um equívoco, e aí eu, como a parte que estava errada, fui até a minha amada e falei para ela, me perdoa. E eu, uau, é complicado essa coisa de pedir perdão, né? É difícil isso. Mas eu estava errado. E recebi uma palavra um tanto quanto dura, mas Deus naquele momento falou assim, eu estou falando com você. Escuta aí, que é para o teu crescimento. E eu pedi perdão à amada. E já estava me sentindo o melhor dos homens quando o Espírito Santo sopra alguma coisa. Quando você errou, a sua filha estava presente. Então você agora se conserte com ela também e com o genro também que estava lá na sala no momento que você errou. E aí nós propomos, nós não fazíamos assim, fazíamos de forma separada. A partir daquele momento, estudarmos a revistinha de escola dominical todas as noites juntos. E quando nós iniciamos, primeira coisa, falei, antes de começarmos a ler a Bíblia e a falar sobre alguma coisa sobre a lição, eu preciso pedir perdão a todos vocês. E falei para eles, olha, que isso sirva de exemplo para vocês que estão pensando em começar a construir uma família. O versículo número 4 vai dizer que Uzias resolve fazer o que era reto perante o Senhor, porque ele olhava seu pai, porque ele se espelhava no seu pai. Nós, pais, temos uma responsabilidade muito grande sobre nós. O versículo de número 15, de número 5, número 5. Ele vai dizer para mim que quando eu decido por buscar ao Senhor, eu consigo visualizar uma cena que quando a gente resolve se quebrantar e se derramar diante de Deus, a gente deixa Deus meio que derretido. E aí Deus vem a nosso favor. E aí ele resolve prosperar o menino. 16 anos e o Senhor resolve estender as suas mãos e prosperar. Uzias, tu vai prosperar, campeão. Tu vai prosperar. No versículo de número 7, Deus vai se apresentar para Uzias como o ajudador. Ele é esse ajudador. Deus o ajudou contra os filisteus. Deus é o ajudador desse menino.
Quando o menino está no momento difícil, Deus aparece, se apresenta a ele e diz: olha, campeão, tu vai para as guerras, tu vai para as batalhas, mas eu sou o teu ajudador. Eu sou aquele que vou te fazer campeão nas batalhas. Os versículos de 8 a 13 vai começar a mostrar para nós as honras que Deus traz sobre ele. E Deus vai honrar sobremaneira eles. Vai dizer: os amonitas deram presente a Uzias. Os homens começam a presentear ele, cujo renome se espalhara até a entrada do Egito, porque se tinha tornado um extremo forte. Aquele menino de 16 anos agora é um rapaz forte, um rei forte, com um ajudador forte. Também edificou torres em Jerusalém, a porta da esquina, a porta do vale, a porta do ângulo, e as fortificou. 10. Também edificou torres no deserto e cavou muitas cisternas, porque tinha muito gado, tanto nos vales como nas campinas. Tinha lavradores e vinhateiros nos montes e nos campos férteis, porque era amigo da agricultura. Esse homem é próspero. Esse homem é próspero. Deus tem prosperado ele. Deus tem feito ele forte. Tinha também Uzias um exército de homens destros nas armas, que saíam à guerra em tropas, segundo o rol feito pelo escrivão Jeiel e Maceias, oficial sob a direção de Ananias, um dos príncipes do rei. O número total dos cabeças das famílias, homens valentes, eram de 2.600 homens. Debaixo de suas ordens havia um exército guerreiro de 307.500 homens, que faziam a guerra com grande poder, para ajudar o rei contra os inimigos. Esse homem é próspero. Esse homem é próspero. Esse homem é próspero. Esse homem, Deus resolve honrar. Olha, Uzias, eu vou te honrar sobre essa terra, eu vou fazer o teu nome grande sobre essa terra, e Deus começa a estender a mão, e começa a abençoar, e começa a prosperar. E aí nos versículos 14 e 15, Deus vai potencializar essa honra. Preparou-lhe Uzias para todo o exército escudo, lanças, capacetes, couraças e arcos, e até funda para tirar pedras. Fabricou em Jerusalém máquinas de invenção de homens peritos, destinadas para torres e canto das muralhas, para atirarem flechas e grandes pedras. Divulgou-se a sua fama até muito longe, porque foi maravilhosamente ajudado, até que se tornou forte. Deus, ele está honrando, e agora ele vai potencializar essa honra. Filho, você está vivendo um tempo bom na tua vida, mas eu vou melhorar. Eu vou melhorar. Até aqui, maravilhosamente bem. Até aqui nós vemos um menino que está fazendo tudo conforme tinha que ser feito, e Deus está tendo o prazer de honrá-lo. Mas como nós lemos em Provérbios, Provérbios vai dizer para mim que o crisol prova a prata, assim como o forno prova o ouro, mas o homem é conhecido pelas honras que recebe, pelos louvores que ele recebe. E esse menino que nós estamos estudando e meditando na história dele, a Bíblia vai dizer para mim, no versículo 15, que a sua fama atinge muito longe. Uzias não é o rei mas somente daquele território, mas a sua fama correu. A sua fama correu porque Deus estendeu a sua mão, porque Deus resolveu abençoar. Mas aí, assustadoramente, o texto continua, e tem o versículo 16. Mas havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração para a sua própria ruína, e cometeu transgressões contra o Senhor, seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Deus olha para um menino de 16 anos e fala: filho, agora é você. Teu pai morreu, e agora você segue uma história. A história de Uzias, ela poderia seguir um ciclo normal.
Mas Deus resolve potencializar, Deus dá um tchan a mais. Filhão, você vai ter um exército poderoso, a tua fama vai correr o mundo. Mas João vai dizer para nós essa noite que nós somos os ramos. E se a gente não tiver preso à videira, tudo é ilusão. Tudo é ilusão. Tudo é ilusão. Nós temos, infelizmente, acompanhado algumas histórias de pessoas que hoje, nesses dias, estão agora vivendo uma ruína espiritual. E às vezes você olha para a pessoa com uma bagagem espiritual tremenda, imensa, grande. Que eu às vezes fico a pensar o que estão fazendo com tanta teologia, com tanto estudo, com tanta sabedoria, mas hoje afastados do caminho do Senhor. Esse homem, esse menino, Deus olha para ele e fala: campeão, eu vou te honrar, eu vou fazer você grande. Mas ele esquece que por trás de todo aquele sucesso, tem um que está sustentando ele, que é o ajudador dele. Quando ele sai para as batalhas, é o Senhor que está o ajudando. E não é que às vezes a gente esquece desse detalhe? E o pior, a gente acredita que as coisas estão dando certo, a gente acredita que o barco está indo maravilhosamente bem, não há tempestade, o vento não está soprando, então Deus está aprovando. E muitas das vezes nós estamos indo pura e simplesmente na força do nosso braço. Eu já sei como fazer, eu já sei o mecanismo que vai fazer a coisa dar certo. Mas aí existem alguns exemplos na Bíblia, um para bem, outro para mal, e esse para mal me assusta. A Bíblia vai mostrar para mim, se você puder botar aí para mim agora, campeão, Gênesis 50, 19 e 20. Respondeu-lhe José: não temais, acaso estou eu no lugar de Deus? Vós na verdade intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve a vida de muita gente. A gente já conhece, já cansamos de ouvir a história de José. José era aquele que sofre a perseguição desde novinho. Mas agora, José é o maioral. Abaixo de Faraó é José. Ele manda, ele está com o anel de Faraó no seu dedo, é ele é a potência máxima do Egito. Seu pai morre, esse texto é logo após a morte de seu pai. E aí os seus irmãos nesse texto, se você pegar alguns versículos antes, os seus irmãos vão preparar uma estratégia, mais uma mentira, e falar: olha José, papai antes de morrer falou assim, assim, assim. José: ei, para, talvez está passando na cabecinha de vocês, que tudo que vocês fizeram, foi porque pura e simplesmente vocês intentaram. Não, se eu hoje estou como o segundo maior no Egito, se eu sou a potência que vocês estão vendo aqui em mim, se eu administrei, está todo o dinheiro aqui para Faraó, todos os alimentos guardados nos armazéns, tudo isso porque era um propósito de Deus. José naquele momento reconhece que Deus o sustentou até aquele momento. José reconhece que
ao deixar aquela mulher que queria talvez um relacionamento com ele, ao deixar a sua roupa e parar injustamente na cadeia, ainda assim o Senhor estava com ele lá, porque nós não conseguimos acompanhar na história de José esse homem murmurando. Mas como eu falei para vocês, tem um outro texto que está no livro de Juízes, capítulo 16, que me assusta. Me assusta. Você pode colocar para mim, campeão, Juízes, capítulo 16, versículos 19 e 20. Então Dalila fez dormir Sansão nos seus joelhos, nos joelhos dela. E tendo chamado um homem, mandou rapar-lhe as 7 tranças da cabeça. Passou ela a subjugá-lo, e retirou-se dele a sua força. E disse ela: os filisteus vêm contra ti, Sansão. Tendo ele despertado do seu sono. O que ele diz? Ele fala com ele mesmo. Sairei ainda essa vez como dantes, e me livrarei, porque ele não sabia que o Senhor já tinha se retirado dele. Assustador isso para nós, queridos. Porque se você for no início da história, esse homem é o nazireu de Deus. Esse homem é escolhido desde o ventre. Deus investe nele. Sansão, tu vais ser o homem que eu vou usar para os filisteus saberem que ainda existe um Deus nessa terra, Sansão. Mas Sansão, aquele que com uma queixada mata 1000 homens, aquele que rebenta com os filisteus todos, aquele que está na crista da onda, ele está acreditando que a força está nele. Ele está acreditando que a força está nele. E ele começa a brincar com Dalila, olha, faz assim. E aí as pessoas chegam, ele rebenta os fios, e ele está acreditando que a força está nele. E muitas das vezes nós estamos dessa maneira, acreditando que a força está na minha sabedoria, acreditando que a força está no meu conhecimento, acreditando que a força está na experiência de vida que eu adquiri. Não, não! O que tem me sustentado nesses dias até hoje é o Senhor tem me sustentado, o Senhor tem me guardado, e ai de mim, se não fosse o Senhor. Eu quero voltar para o texto de 2 Crônicas. Porque esse texto ainda prossegue, queridos. E ele, lamentavelmente, tem o versículo de número 21. Coloca o versículo 21 na tela, amado. Esse aqui é o mesmo rei. É o mesmo rei. O mesmo rei. 16 anos de idade. Potência na sua época. Homem com um exército poderoso atuando, destros, homens todos muito bem equipados, muito bem armados. Sua fama está correndo. Assim, ficou leproso o rei Uzias até o dia da sua morte. E morou por ser leproso numa casa separada. Porque foi excluído da casa do Senhor. E Jotão, seu filho, tinha seu cargo a casa do rei, julgando o povo da terra. Rei chamado para ser aquele que o povo estava de longe olhando e falando: meu Deus, como Deus tem prazer em honrar esse menino. Meu Deus, ele sai para a guerra, campeão nas batalhas. Como Deus tem prazer de honrar esse menino. E a sua vizinhança fica pequena para ele, já está muito longe, muito distante,
correndo a sua fama. Mas ele um dia resolve acreditar que é ele, sou eu. Dá uma loucura e ele vai queimar incenso. E esse texto nos seus pontos, nos seus versículos, você vai entrando nessa história, e você ainda nessa história louca de um rei que foi levantado para ser honra na sua geração, que está cometendo uma loucura, você ainda consegue enxergar nas entrelinhas desse texto um Deus cheio de graça, um Deus cheio de amor, porque o sacerdote chega para segurar ele e fala: não, rapaz, não faz isso. Se você prosseguir no texto, antes que ele faça essa loucura, Deus levanta ainda o sacerdote para segurar ele e fala: Uzias, não faça isso, não te compete fazer isso, filho. Mas ele, naquele ímpeto, ele empurra os sacerdotes e diz: ei, eu sou o rei, mano. Eu sou o rei. Mas antes que ele chegue para concluir a sua loucura, o texto vai dizer que ele olha para ele e começa a ver que ele está ficando leproso. Ele começa a olhar e fala: tem alguma coisa de errado, tem alguma coisa de errado. Começa a aparecer manchas em Uzias está vendo que está leproso. E o texto diz que ele não é colocado para fora, pura e simplesmente ele próprio começa a ver e ele começa a sair. Mas esse texto ele finaliza para nós, mostrando que aquele rei de honra, aquele rei de glória, mas aquele rei que confia na força do seu próprio braço, agora ele é um miserável homem excluído da casa de Deus. E é o que Deus pede para trazer à igreja nessa noite, quando confiamos na força do nosso braço, quando acreditamos que nós somos. Por isso que eu falei no início, eu acho lindo o agir do Espírito Santo nas reuniões dessa igreja. Porque eu recebi o telefonema hoje para vir preparado, porque poderia ser eu, e a gente conversa, eu, pastor Paulo, pastor Heber, não, então vai você, filho. E eu não costumo fazer isso, eu peguei a relação de textos e passei para a mesa. Mas eu tinha uma outra mensagem também, que estava fervilhando o meu coração, também está aqui no outro papel. E eu falei: mas e agora? O texto já está lá, eu já passei para a mesa. E aí o louvor encerra com o último hino cantando: eu não sou nada sem ti. Sem tua presença eu morro. Sem a tua presença, Deus, eu morro. E aí o Espírito Santo fala para mim: sossega, amigão. É isso aí que você tem que falar. É isso que eu quero que você fale. Eu quero fechar essa reflexão com você, queridos, indo em Gálatas, capítulo 2, versículo 20. E Paulo vai fechar para nós essa noite com essa riqueza. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Paulo está trazendo para nós uma mensagem essa noite, queridos. É a forma que nós temos que tocar a nossa vida, é a forma que nós temos que viver esses dias, pelo amor de Deus. Entenda isso. Entenda isso. Quando você tiver situações na sua vida, onde você precisa tomar a decisão, olha esse texto. Ah, pastor, mas ele me fez tão mal, ela me fez tão mal, ela me deixou tão mal, e eu agora tenho que ir a ela, eu tenho que aturar ela como minha irmã, eu preciso aturá-lo como meu irmão em Cristo. Ei, agora já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. E o viver que agora tenho, esse restante de vida que eu tenho na carne, eu vivo
pela fé no Filho de Deus, que se entregou por mim, que me amou, que foi para a cruz por mim e por você. É dessa forma que nós precisamos viver, amados. E talvez você olhe e fale: mas pastor, eu tenho vivido esses dias e claro e evidente que eu sei que Deus é minha força. Claro e evidente que sei que é por causa de Deus que eu estou aqui, que eu faço, que eu prospero. Nós falamos, nós proferimos. Mas será que os nossos atos e gestos têm sido esse? Será que as nossas ações têm sido de pessoas que entendem que já não vive mais eu, mas Ele vive em mim? A história vai começar para mim dizendo que esse menino, ele resolve, ninguém obriga ele. Ninguém chega para ele e fala: filhão, você tem que seguir. Seu pai fez até aqui, você daqui vai fazer para frente igual. Não, ninguém obriga ele. Ele decide. Ele decide. Eu vou fazer igual ao meu pai. E eu vou buscar a presença de Deus para o meu reinado. E como? No meio da história, há esse desvio. É para mim e para você meditarmos essa noite. Que nós não somos nem um pouco diferentes de Uzias, queridos. Corremos esse risco. Corremos esse risco. Por isso eu quero fechar essa reflexão dessa noite com esse versículo de Gálatas. Já não sou eu quem vivo. Estou olhando ali meu amigo Rafael lá, o taxista. Quando entra naquele táxi, já não sou eu quem dirijo, mas Cristo dirige por mim. Amém, Rafael? Quando você entra na sua escola, na sua faculdade, já não sou eu que estou entrando, mas Cristo está entrando através de mim. Quando você está no seu emprego, no seu trabalho, Cristo está entrando comigo. Quando você está fechando os negócios, e nós somos tão provados nesse ramo de comércio, nós temos lá na comunidade um comércio nosso, e o que nós mais escutamos é: você é louco, cara. Pagar a conta de luz que você paga, você é louco, ninguém paga. Só você. E aí essa semana eu fiquei sabendo, né? Rapaz, é muito rápido fazer aquele negocinho que mia. É rápido demais. Alguém já falou assim, aí alguém perguntou: e a senhora está pagando quanto? Pago mais nada. Estou no gato. Mas nós estamos aí na segunda briga com a Light aí, porque está uma loucura lá danada. E a conta está vindo, está batendo perto de R$800. Falei: rapaz, o que é isso? Mas eu fui no advogado, e o advogado falou assim: abre outro processo? Falei: não, tem guia judicial, não tem? Tem. Quanto que você acha que é justo pagar? Diminui o que eles estão me cobrando a mais aí, então. 600 e pouco. Faz a guia que eu vou pagar. Você vai pagar? Vou. Pago a guia judicial, anexo a conta, e quando o juiz determinar lá, se a gente tiver que pagar o restante, a gente paga. Mas o que a gente escuta é: bobão, bobão, pagando R$700 a conta, podendo pagar 50, 40. Mas quando eu estou lá, fritando os salgadinhos para botar na vitrine, o Espírito Santo está lá também.
quando a gente fecha no final do dia, e a gente conta lá quanto deu, a gente precisa olhar e falar, bem, eu nem sei atender muito bem no balcão. Apesar do salgado ser bom, nós não somos essa potência toda. Mas a cada dia o Senhor tem colocado a mão e tem sido milagre, milagre, milagre e milagre. Amém? O lugar onde você está entrando, Cristo está entrando com você. Deus te abençoe nessa noite, amados. Em nome de Jesus.